Olá, seja muito bem-vindo para mais esta mensagem dessa semana. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre sua vida, sobre sua família, sobre a sua casa. Que você possa ser surpreendido pelo poder, pelas misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Vamos lá. Vai tudo bem? Essa é a mensagem desta noite. Se eu te fizer essa pergunta, de fato, você me responderia verdadeiramente? Do fundo do coração? Se vai, se não vai, talvez. Pois é. Nós vamos hoje conhecer a história da mulher sunamita com o profeta Eliseu. Amém? O nosso texto base está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 26. Leiamos. Corra ao seu encontro, isso o profeta Eliseu falando com o seu pupilo Geazi. Corra ao seu encontro e pergunte a ela, a mulher sunamita. Está tudo bem com você? Com seu marido? Com seu filho? E ela simplesmente respondeu, vai tudo bem. Essa história começa lá no versículo 8 do mesmo capítulo. O profeta Eliseu, assim como todos os outros profetas, caminhavam muito por vários locais dentro de Israel. E todas as vezes que eles chegavam a alguma cidade, todos os recebiam daquela cidade com muito respeito, porque eles sabiam que se o profeta pisasse os seus pés ali, era para falar aquilo que Deus ordenara. Então, às vezes eram dias, semanas que o profeta se deslocava. Só que certo dia, ele passou por um local chamado Sunem. Sunem era um local agrícola, né, uma cidade agrícola. A história conta. Se era uma cidade agrícola, eu acredito que muitas famílias ali tinham posses, né, fazendas, locais grandes, né? Só que uma mulher, essa mulher sunamita, a palavra não fala o nome, mas essa mulher chamou a atenção do profeta. Mas como? Quando aquele profeta passava ali, essa mulher devia ficar observando. Ele ia e talvez se alimentava na casa de um, fazia suas refeições na casa de outro. Não tinha um paradeiro certo, né? Talvez ficava horas para alguém chamá-lo, né, para poder fazer as suas refeições. Estou conjecturando, só isso. Só que essa mulher falou, ó, você, profeta, vai vir aqui, ó, vai comer na minha casa a partir de hoje. E ponto. Eu acredito que o profeta deva ter regalado aquele zoião, ficado assim, pasmo, porque a sociedade na época era patriarcal. O que isso quer dizer? Os homens tinham voz, a voz era predominante dos homens, dos chefes, né, que eram considerados chefes. Só que esse caso, ele chama atenção porque essa mulher, ela tem voz. E a mulher falou, olha, você vai fazer suas refeições lá em casa a partir de agora e tá definido e acabou. Você vai, não tem não. Eu acredito nessa surpresa do profeta. Falou, não, nós vamos. E assim aconteceu. Então toda vez que o profeta passava ali, junto com seu discípulo, Geazi, ali eles faziam as suas refeições. Só que essa mulher não parou por aí. Essa mulher
devia ter ficado matutando, matutando, e insistiu com seu marido. Olha, esse profeta vem, às vezes caminha por dias, semanas para chegar aqui, para entregar a palavra do Senhor. Ele só se alimenta e já vai embora. Não, nós temos que fazer alguma coisa. Eu acredito que o marido dessa mulher já sabe a mulher que tem, sabia a mulher que tinha. Falou, já nem se intrometeu muito. Falou, faça aí, mulher. Então, foi obra de pedreiro. A palavra fala, obra de pedreiro. Fez ali, em cima da casa dela, um espaço, né, que tipo um quartinho. E fez ali, botou uma escrivaninha, botou uma cama, botou uma lamparina. Irmãos, nada disso era barato na época. Nem a construção, nem os móveis. Imagina, não é como se você quisesse comprar um móvel e fosse ali numa loja, no seu bairro, na sua cidade, do lado da sua casa e comprasse alguma coisa. Não era assim. A pessoa tinha que mandar fazer e às vezes semanas, meses para um móvel ficar pronto. O negócio era sinistro, não tinha essa facilidade de hoje. E assim se fez. Então, esse profeta, quando aparecia em Sunem, além de fazer as suas refeições nessa casa, ainda repousava lá. Eu faço ideia, essa mulher, ela falou, profeta, agora o senhor não vai mais só se alimentar. O senhor vai dormir, o senhor vai ter repouso também na minha casa. Não, mas não precisa, não tem não. Tá pronto, eu já fiz. E assim se fez, e toda vez que ele passava lá, era certo. Se alimentava, repousava, enfim, isso se deu. A Bíblia não conta se isso foi 1 ano, se foram 2 anos, 4 anos, 10 anos. A Bíblia não menciona, mas isso não importa. O que importa aqui é a ousadia dessa mulher. Imagine a ousadia profética que essa mulher tinha. Se a cidade, se aquele local era um local agrícola, eu acredito que não era só ela que tinha condições financeiras de fazer alguma coisa. Mas o impressionante é que ela teve a proatividade. Ela deu o primeiro passo. Então ela chegou e falou, não, eu vou fazer. Nós vamos fazer. E assim se fez. Como que deve ter sido a reação? Eu vou aqui conjecturar, a reação de Deus. Claro que Deus não é surpreendido, Deus sabe, Ele é. Mas só conjecturando. Então, a reação do pupilo Geazi, não vou nem falar do profeta Eliseu, do pupilo Geazi. Ele deve ter se escondido assim, atrás do profeta, assim, meu Deus, essa mulher acho que é meio doidona, rapaz, olha só. Mas é impressionante, porque isso não devia ser comum, principalmente naquela época. A mulher fazer, falar e acontecer, e tudo isso pela fé. Ela não pediu nada. Ela não falou, olha, profeta, eu vou fazer aqui um quartinho para você, mas eis que te digo, esta noite, amanhã, eu quero isso, eu quero aquilo. Talvez pessoas como eu, pessoas como muitos, talvez você, se fizéssemos algo, a gente já ia ficar pensando, poxa, eu vou fazer isso aqui, mas será que Deus ele vai me dar aquilo ali? E se eu fizer aquilo lá, será que eu ganho aquela outra coisa? Basicamente, nós somos humanos, nós somos muito falhos, pecadores, e é pela graça de Deus é que nós somos remidos do pecado. Mas essa história é muito impressionante. E essa mulher assim se fez, e certo dia ficou ali o profeta com seu pupilo talvez conversando depois do jantar, não sei. E conversa vai, conversa vem, e pode ter surgido o assunto. Meu pupilo
que eu posso fazer para essa mulher? Essa mulher nos tem abençoado de tal maneira que eu já estou assim constrangido. Será que nós podemos fazer alguma coisa para ela? O pupilo, opa, olha, meu senhor, eu percebi que ela não tem filhos. Seu marido já é velho. Aí o profeta, na hora, seu link, né, direto com Deus, com o papai, mandou chamar essa mulher. Só que ele foi sagaz. Eu acredito nisso. Primeiro ele fez a pergunta: olha, mulher, você tem nos abençoado tanto, eu tô até constrangido com tanta coisa que você nos dá. E acredito que a conversa tenha sido: não, mas eu faço de bom grado, não porque eu estou fazendo de coração aberto, eu faço porque eu quero. Eu acredito que a conversa deva ter sido por aí. E ele falou: não, mas o que a gente pode fazer por você? Pela sua casa? A resposta dela é a mais impressionante. Não, eu já estou no meio do meu povo. O que será que ela quis dizer com isso? Vamos lá. Ela já estava ali, já estava bem, satisfeita, já tinha posses, já estava bem financeiramente. Sua casa estava bem, seu marido ia bem nos negócios, né, seus servos, as pessoas que serviam talvez fossem muito leais. Seus parentes estavam próximos. Então ela já estava no meio do povo dela. Impressionante essa resposta. Ela não pediu nada. Ela teve a primeira pergunta do profeta, ela teve a oportunidade de solicitar alguma coisa. Não, realmente eu fiz isso e tal. Eu sei que talvez eu poderia ter feito mais, né? Mas quem sabe? Mas não. Ela chegou e falou: eu estou no meio do meu povo. Acabou. Aí então o profeta disparou a segunda dele. Olha, no próximo ano, neste mesmo tempo, você estará carregando um filho em teus braços. A resposta daquela mulher: meu senhor, não mintas para tua serva. Mas por que não mintas para tua serva? Vamos lá. Quantas e quantas mulheres que talvez no lugar desta mulher sunamita responderiam a mesma coisa? Quantos alarmes falsos essa mulher sunamita já não teve? Quantas alegrias misturadas com tristeza, com posterior tristeza, ela já não passou? Seu marido já velho, provavelmente ela já perdeu as esperanças, né, de constituir, de ter filhos, né? Mas ela creu. Eu acredito nisso. Ela creu, ela pegou essa palavra, ela pegou a visão, guardou no coração. A palavra conta que no próximo ano, no ano seguinte, ela teve um filho, né? Assim como o profeta falou, né? Falou por ordem de Deus, e assim se fez, né? Ela não esperava, ela não pediu, simplesmente ela ofertou o melhor que ela tinha. O que ela tinha? Ela ofertou a Deus. E eu não estou falando só do financeiro, porque antes de ofertar o financeiro dela, ela ofertou o coração. Isso foi o mais importante para Deus. Ela ofertou o seu coração. Ofertando o coração, as demais coisas foram acrescentadas. E foi acrescentada na vida dessa mulher. A Bíblia não fala quanto tempo se passou. Pode ter sido 8 anos, 10 anos, 12 anos. Mas esse menino já tinha idade o suficiente para estar lá na colheita junto com seu pai. E começou a passar mal. Um dia começou a passar mal, uma dor de cabeça. E foi, nessa dor de cabeça não passava, até que esse pai falou: olha, talvez um chazinho, né? Um chazinho, uma folhinha, possa melhorar essa dor de cabeça sua. Vai lá ter com sua mãe lá que ela resolve isso aí pra você. E foi, né? Talvez tenha tomado lá um chá, uma folha de não sei o quê, e nada dessa dor passar, e nada dessa dor passar,
As horas iam passando e a dor continuava. E o menino faleceu. Aí pensa comigo. Essa mulher, tudo que ela fez até então, ela fez de bom coração. Ela não queria nada. O profeta, por intermédio, né, que Deus mandou, foi um instrumento ali, Deus mandou, olha, você vai ter um filho. Ela não pediu. Você vai ter. Ela ainda falou, ó, não minta pra mim, rapaz. Minta pra mim que eu já sofri muito. E, enfim, do nada, anos depois, talvez na adolescência, talvez em algum outro ponto da vida aí, o menino faleceu. Mas olha que atitude desta mulher. Essa mesma mulher que teve essa ousadia maravilhosa na fé profética de chamar o profeta para fazer as refeições na sua casa, essa mesma mulher que solicitou ao seu marido para que se construísse um quartinho para abrigar este profeta, né, os homens de Deus, nas suas andanças, é a mesma mulher que pegou esse menino em seus braços, deitou na cama onde o profeta dormia, fechou a janela, fechou a porta, botou, digamos que ela estivesse com uma bolsa, botou a chave na bolsa, puf, e acabou. O pai dessa criança pergunta, vem cá, mulher, o que está acontecendo com essa criança? Aconteceu o quê? Eu preciso saber. Vai tudo bem. Não se preocupa. Eu já resolvi tudo. Vai tudo bem. Só que é o seguinte, eu preciso consultar com o profeta e eu quero fazer isso agora. O cara, esse camarada, conhecendo a mulher que tinha, e eu acredito que ele nem questionou muito. Só falou, mas hoje não é tal dia, hoje não é tal estação, hoje não é, a lua não tá vermelha. Mas enfim, não, eu vou e eu vou é agora. Eu quero aí, me dar um jumentinho, me dar alguns moços aí para poder me acompanhar. E assim se fez. Aí foram, encontraram com o profeta, lá no monte, né? Quando o profeta viu essa mulher, rapaz, eu fico imaginando. Deve ter regalado um olhão, um zoião, que viu essa mulher e falou, o que essa mulher tá fazendo aqui, meu Deus? Essa mulher é louca, rapaz. Essa mulher veio aqui, construiu e mandou a gente ficar lá. Se eu não ficar lá, ela até me bate. E tal, e... Ô, Jazi, vai na frente lá, vê o que essa mulher tá precisando lá e depois você me fala aqui. Coitado do pupilo, né? Sempre sofre. Foi o pupilo Jazi até lá, até ela. Perguntou, vem cá, mulher, vai tudo bem com você, sua família, seu filho? Ela simplesmente respondeu a Geazi, vai tudo bem. Porém, eu quero falar com o profeta, eu quero falar é agora, com esse camarada aí, com esse homem de Deus, eu preciso falar com ele. E eu vou falar com ele, eu não saio daqui se eu não falar com ele. E assim se fez, ela foi lá falar com ele. Só que quando ela contou o profeta, aí ela chorou, aí ela se derramou. Aí ela falou tudo que estava entalado aqui, ó. Olha só, eu não te pedi nada. Eu não te pedi nada. Minha vida estava boa. Eu falei que eu estava satisfeito. Eu estava no meio do meu povo. E você insistiu com esse negócio. Você falou que Deus ia me dar um filho. Ele me deu um filho. Para quê? Para ele morrer agora? Não. Eu não aceito. Eu não pedi nada, mas agora eu quero. Eu faço ideia seguinte. O olho arregalado, as butucas dos olhos do profeta Eliseu. E deve ter ficado com as butucas de olho assim, regalado, olhando, rapaz, que situação, hein? E imagina, o pupilo Geazi se escondendo atrás dele de novo, peraí. Porque Deus, ele permitiu que isso acontecesse, porque ele não revelou isso ao profeta, essa situação. Porque o profeta, ele tinha um link direto com Deus. Então, certas situações, principalmente uma situação como essa, que foi uma promessa de Deus, Deus iria mostrar, mas foi permissão de Deus que o profeta não visse.
que o profeta tivesse esse encontro com essa mulher sunamita e ela pudesse ter esse momento com ele. Que ela pudesse colocar isso para fora com o profeta. Aí o profeta, olha, você faz o seguinte, eu não vou não, mas você vai com Geazi, vai lá na frente, Geazi, toma aqui meu cajado, bota em cima do corpo do menino, que ele vai ser curado. Qual foi a reação dessa mulher? Chuta aí. Pois é, chutou certo. Essa mulher falou, ó, é o Senhor que vai. Eu não vim aqui atrás do pupilo, eu vim aqui atrás do mestre. É o Senhor que vai lá, porque eu só saio daqui se o Senhor for. Se o Senhor não for, eu não vou. O profeta já conhecia essa mulher. Ele já sabia do que essa mulher era capaz. Ele não pensou duas vezes. Ele foi, acompanhou essa mulher e se fez assim. Ele foi lá, entrou nesse quarto. Aí sim, ela tirou a chave do quartinho deles. Tá aqui, ó. A chave do teu quarto tá aqui. Ele tá lá na tua cama. Se vira. Ele ficou trancado lá, o profeta Eliseu, com o menino. E se você já conhece a história, você sabe que esse menino é curado. Ele volta à vida, para a glória de Deus. Amém. Mas eu te levo a pensar em algumas coisas hoje. Ousadia. Será que nós temos sido ousados em profetizar, em buscar a Deus? Sem o eis que te digo. Mas será que realmente a gente tem buscado a Deus de todo o coração? Essa mulher fez tudo o que ela podia, de coração aberto. Ela ofertou o melhor que ela tinha. Talvez, se não fosse o financeiro, eu tenho certeza que pela ousadia dela, ela teria ofertado outra coisa. Impressionante. Ela pegou o que ela tinha, ela ofertou o que ela tinha em mãos. Coube que nessa situação fosse o financeiro também. E isso pôde agregar, porque ela pôde construir, ela pôde comprar móveis que eram caríssimos na época. Então tudo que ela fez de coração. Ela não tentou barganhar com Deus. Ela fez sem pedir nada em troca. O profeta perguntou a ela, você me acompanhou. Vem cá, o que eu posso fazer por você? Você está fazendo isso tudo para mim? O que você quer? E ela simplesmente, eu já estou satisfeita, eu não quero nada. Não estou te pedindo nada. Eu estou fazendo porque eu quero, porque eu amo a Deus. Eu amo ao Deus que eu sirvo. Eu amo servir. Então eu estou servindo, porque eu nasci para servir. E ela serviu. Quando Eliseu profetizou e ela teve um filho, eu imagino que essa mulher tenha se completado, tenha se sentido realizada. Sua casa talvez ganhou uma nova vida. Mas quando esse menino adoeceu e veio a falecer, ela não desanimou. Ela não se prostrou, ela não entrou em depressão, ela não foi atrás de terapeutas, ela não murmurou com ninguém, ela não buscou um parente para chorar, ela não buscou seu marido para chorar, e ela não chorou nem com Geazi, que ela também devia conhecer muito, que era discípulo do profeta. Mas para uma pessoa apenas, ela chorou, ela se derramou, que foi para quem podia fazer alguma coisa por ela. O marido podia fazer alguma coisa naquela situação? Claro, ia chorar junto. Mas não ia trazer o menino de volta à vida. A sua família, os seus parentes poderiam fazer alguma coisa? Não iam trazer esse menino de volta à vida. O pupilo Geazi poderia fazer alguma coisa? Não. Provavelmente não. Ele estava em treinamento ainda. Então, quem era a única pessoa que poderia fazer algo por ela?
O profeta. Porque o profeta tinha um link direto com o celestial, com o nosso Pai. Então, aquilo que Deus falasse através do profeta estava falado. E mesmo se fosse para manutenção daquela morte, eu tenho certeza que ela iria aceitar. Iria cumprir o seu luto, mas ia aceitar. Porque ela tinha amor a servir a Deus. E não eram as circunstâncias que iam enfraquecer esse relacionamento que ela tinha com Deus. Não são essas circunstâncias, por mais que seja a pior que ela poderia ter tido na sua história de vida. Isso não ia tirar o amor de Deus para com ela e o amor dela para com Deus. Mas ela queria saber. Então ela se derramou, ela se prostrou, chorou aos pés do profeta. E ela foi ousada, ela não saiu dali. Eu não saio daqui sem a minha bênção, sem o Senhor for comigo, sem acontecer alguma coisa. Por mais que seja pro não, eu preciso saber. Eu não quero o Geazi, eu não quero o estagiário. Eu quero o Senhor, que é um homem de Deus, um profeta. E ele acompanhou, e assim se sucedeu. Esse menino volta à vida. Quantas vezes, quantas situações que acontecem para você, com você, que você busca pessoas que não vão poder te ajudar? Complicado, né? Talvez um parente, talvez um amigo próximo que tem um outro amigo. Talvez pessoas estranhas no ônibus. Talvez o motorista do Uber. Talvez o terapeuta. Enfim. Mas será quem dessas pessoas, claro, terapias, não estou falando mal de nada, são muito importantes. Amém? Mas será que o motorista do Uber consegue te ajudar? Vai conseguir resolver? Vai conseguir fazer você enxergar o caminho? Aquilo que está errado na sua história de vida? Te trazer para o prumo? Te abençoar? Fazer o milagre acontecer? Será? Quantas vezes que você, ao invés de buscar a Deus para os seus problemas, você tem buscado terceiros? Já parou para pensar nisso? Ah, não, mas eu tenho um amigo, um melhor amigo, o cara ou ela é fechamento. Mas essa pessoa pode ter um outro fechamento. E aí? Olha, eu vou contar uma coisa para você aqui, você não fala para ninguém não. É assim, é como se tivesse um cartaz, um avião passando com aquele banner, né? Olha, tá acontecendo isso e isso com aquela pessoa. Atenção, senhores. Basicamente é isso que você está pedindo. Então, hoje, nós aprendemos muito com a história dessa mulher. Muito, 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 muito. Muito. Ousadia, fé, postura, posicionamento, entrega, oferta. Ofertar a si mesmo. Ofertar a si mesmo. Ofertar o seu coração. Talvez seja isso que Deus quer de você, só isso. Ele quer você. Ele não quer nada que você possa. Você não pode surpreender Deus em nada. Nós fomos criados por Deus. Ele tem tudo o que Ele quer. Mas Ele quer você, criatura, para se tornar filho dEle. Para você ser chamado filho. E você ter esse relacionamento com Deus. Hoje nós temos o Espírito Santo dentro da gente. Essa porção do Espírito Santo. Hoje você não precisa mais de uma pessoa para que fale de Deus, o que Deus quer falar com você. Você pode se comunicar diretamente com Deus. Basta você querer.
tranque-se no seu quarto, feche a porta aí, liga, apaga as luzes, com as luzes acesas, liga o louvor, ou não liga nada, feche os seus olhinhos e comece a conversar com Deus. Qual foi a última vez que você fez isso? Ao invés de você conversar com estranhos ou com aquelas pessoas que não vão fazer nada por você, ao invés de conversar com o nosso Pai, aquele que está com as mãos estendidas, os braços estendidos e as mãos abertas, para que você possa pegar. Olha, amados, nós podemos tirar muitas coisas, muitos pontos dessa passagem. Outra dela é não desanimar da fé, na fé, né? Sua fé não precisa ser aquela que todo mundo veja. Nossa, como essa pessoa é de Deus. Aleluia. Não. Você precisa ter fé aqui dentro, no seu coração. É essa fé que agrada o coração de Deus. Ela não pediu nada, mas ela teve fé. Porque quando ela recebeu uma palavra profética, foi a fé dela que fez ela receber integralmente. E não só uma palavra que fala, olha, você vai ter isso aí, que legal, é mesmo? Ela pegou aquilo, porque ela sabia que era homem de Deus. E se era homem de Deus, era a boca de Deus falando ali. E ela pegou aquilo, guardou aqui, ó, no coração. E ela recebeu a bênção dela. Será que você está tendo fé para receber aquilo que Deus quer para você e não aquilo que você acha que merece? Será que ela achava que merecia um filho? Talvez se ela achasse, ela teria pedido. Mas ela não pediu. E ela enfatizou isso aí. Ó, eu não tô pedindo nada, e você me deu, agora resolve aí. Não foi assim que aconteceu? E será que você está tendo fé também para receber de Deus aquilo que Ele quer para você? Mesmo se não for aquilo que você deseja? Para um pouquinho e pensa. Pois é. Mais um ensinamento. Nem tudo aquilo que desejamos, almejamos, é pra gente. A porta fechada de Deus também é um milagre. Eu vou repetir. A porta fechada de Deus também é um milagre. Amém? Então tenha maturidade o suficiente para entender o que Deus quer para você. Ah, mas eu quero barganhar. Não tem barganha. Você não vai conseguir conquistar nada com barganha. E muito menos Deus. Nós é que precisamos dele. Nós é que precisamos. Mas Ele nos amou de tal maneira que entregou o seu único filho para morrer numa cruz e derramar o seu sangue nela, para que eu e você tivéssemos a chance da salvação. Você crê nisso? Você tem fé para acreditar nisso? Eu gostaria que você tivesse. Porque Ele transformou a minha vida. E eu gostaria que Ele transformasse a sua vida também. É claro, somos humanos. Essa mulher, quando o profeta falou, olha, no próximo ano você vai ter um filho, ela titubeou ali no início. Não mintas para mim. Se está escrito, é para que eu e você possamos entender. Entender que ela era humana, apesar de toda a ousadia dela, toda a fé que ela tinha, ela era humana.
Então a carne estava ali. Ela tinha o desejo? Claro que tinha. Mas e os medos? Estavam ali. Nós somos falhos. Nós somos humanos. Deus tem ciência disso. Ele conviveu conosco 3 anos aqui na terra. Ele nos formou. Ele convive comigo e com você todos os dias. Nada que você disser, fizer, vai impressionar. A não ser que seja uma oferta perfeita, agradável a Ele. Aí sim. Aí você impressiona Ele. Positivamente. Então, passamos por lutas? Passamos por aflições? Por angústias? Claro que passamos. Servir a Deus não significa não passar por nada. Quem dera. Se fosse tão fácil assim. Mas não. Eu convido a você, hoje, a se entregar a Ele. Você vai continuar passando por tudo. Tudo. Não é um botão que você vai apertar e tudo vai sumir. Mas a forma que você vai passar por cada uma dessas etapas da sua vida é que vai mudar. Por que vai mudar? Vai mudar porque agora você tem o poder de Deus sobre você. Você se tornou filho dele. E você passa a estar debaixo das mãos poderosas dele. Você passa a estar protegido por seus anjos de todos os dardos inflamados do maligno, a ter livramentos. E passa a ser orientado. Aí que está o ponto-chave. Você passa a abrir os seus ouvidos e ouvir a voz dele. E isso é a melhor orientação que nós temos. É o maior presente que nós temos, que ele nos dá. Servi-lo e seguir os seus caminhos, os seus passos. Eu convido você a ter essa fé hoje. Eu convido você a aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, da sua casa, da sua família. Pensa, você já seguiu pelo seu próprio caminho por muitos anos, por muito tempo. Tem adiantado alguma coisa? O que você acha de, a partir de agora, ter a ousadia dessa mulher sunamita? De ter essa fé dela? De ser ousado mesmo? Falar, não, senhor, é assim que eu vou te servir, eu estou fazendo tudo aqui, eu não preciso de nada, eu preciso só do Senhor, eu não quero nada. Tenta fazer isso, de coração. Vê o que te acontece. Eu tenho certeza que da mesma forma que aconteceu comigo, vai acontecer com você. Eu tenho certeza. Sua vida vai mudar. Mas não é, talvez não seja da forma que você imagine. Mas ela vai mudar. Creia nisso. Amém? Pai, muito obrigado por essa palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é tremendo. O Senhor nos ensina a cada dia a viver debaixo da tua autoridade. O Senhor nos ensina, Pai, em todos os momentos. Que palavra maravilhosa. Que momento dessa mulher sunamita. E que mensagem que o Senhor passou para nós através deste livro, deste relacionamento dessa mulher sunamita com o profeta Eliseu. Que ensinamento, Pai. Pai, que essa palavra possa entrar em nosso coração, que ela possa nos mudar o nosso coração, mudar o nosso posicionamento, a nossa postura, que nós possamos ter um pouco da fé que essa mulher sunamita teve. Em nome de Jesus, que nós possamos ter as nossas vidas transformadas pelo poder do teu amor, Pai. Muito obrigado por nos amar, Pai. Obrigado pelas tuas infinitas misericórdias sobre as nossas vidas. Pai, que haja salvação em nossa casa, em nosso lar, e que nós possamos dizer sempre que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Meus amados, muito obrigado pela sua presença até aqui. Seja abençoado em nome de Jesus. Eu espero você na próxima semana para este encontro, para lermos juntos as Escrituras e para que nós possamos ser edificados pela palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Uma excelente semana. Fique com Deus. Tchau.